Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar sobre o tratamento medicamentoso para o diabetes. Eu me chamo Bruno, sou médico e o meu objetivo com esse canal é te ajudar a alcançar um envelhecimento bem-sucedido. Antes de ir para o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal e clicar no botão de curtir porque isso ajuda bastante a gente. Antes de falar exatamente das medicações, é importante só frisar que o tratamento para diabetes, ele é um tratamento que ele não é curativo, ou seja, você não toma o remédio e fica curado. Hoje, infelizmente, o tratamento, seja medicamentoso ou com mudança do estilo de vida, ele vai ajudar a controlar a sua doença. Se você parar de tomar o remédio ou se você parar de fazer as mudanças de estilo de vida, a doença que antes estava controlada, ela descompensa de novo. Então, só para reforçar que não existe cura do diabetes, e sim controle. Como eu falei no vídeo anterior, o diabetes basicamente ele funciona da seguinte forma: você tem um acúmulo de açúcar ou glicose no seu sangue, e isso pode acontecer porque o seu corpo ficou mais resistente à insulina, que é o hormônio que ajuda a regular essa glicose, ou então porque você parou de produzir essa insulina. De um modo ou de outro, o açúcar, a glicose, ela vai começar a acumular no sangue, e aí por isso que você tem essa alteração no seu exame de sangue. Então, pensando nesse mecanismo, existem remédios que são ou para diminuir essa resistência à insulina, ou então para aumentar a produção do seu corpo de insulina, ou então para tentar eliminar a quantidade de açúcar no teu sangue e ainda a própria insulina. Então, basicamente, você tem essas 4 modalidades de remédio. A medicação que ajuda a diminuir a resistência à insulina é um dos remédios mais conhecidos de todos, que é a metformina. Um remédio extremamente seguro e que normalmente ele é iniciado nos casos de diagnóstico de diabetes. Você começa com ele e eventualmente você associa com alguma outra medicação. Normalmente é assim, não é regra, mas é muito comum você ver dessa forma. Agora a gente tem também medicações que aumentam a produção de insulina. Um também muito conhecido é a glibenclamida. Ele, junto com a metformina, até pelo menos a data de hoje, estão na farmácia popular, então são medicações extremamente conhecidas e que a gente consegue ver o pessoal usar com muita frequência. Só é importante frisar que alguns deles, principalmente a glibenclamida, pode aumentar a chance de hipoglicemia. Então isso é sempre uma coisa que a gente fica atento quando a gente conversa sobre tratamento da diabetes. Quais são esses sintomas de hipoglicemia? Suor frio, tremedeira, vontade absurda de comer doce de forma repentina e às vezes até tonteira e mal-estar. Existem alguns remédios agora um pouquinho mais modernos, que são os inibidores do DPP-4. Um deles é a sitagliptina. Ele também faz com que a insulina aumente dentro do seu sangue através de um estímulo por um outro mecanismo diferente da glibenclamida que eu falei antes. Ele é um remédio mais seguro do que a glibenclamida no sentido de causar hipoglicemia. Existem também medicações que ajudam a jogar fora o açúcar. Um muito conhecido, talvez você não saiba por esse nome, você só conheça pelo nome comercial, é a dapagliflozina. Como é que ele funciona? Ele faz com que você consiga aumentar a excreção de glicose pela urina. Então, quando você faz aquele exame EAS, usando a dapagliflozina, você vai ver um aumento de glicose ali no teu EAS. Isso não quer dizer que a doença esteja descontrolada. Na verdade, só significa que o remédio está fazendo o papel dele. E, gente, olha só que interessante. Esse medicamento, ele é usado por alguns médicos para ajudar no controle de peso. Por quê? Você jogando fora glicose, em teoria, você está jogando caloria para fora. Então, no início, principalmente, do tratamento, pode acontecer da pessoa perder um pouco de peso. No longo prazo, a gente sabe que isso não acontece porque o corpo não é bobo. Ele vê que está tendo uma maior perda e ele consegue se adaptar à perda calórica. Mas, num primeiro momento, algumas pessoas utilizam com essa finalidade. Outra coisa também que foi vista é que ele tem um papel importante na função do coração e ajudar para algumas pessoas que têm insuficiência cardíaca. Então você vê, é uma medicação que tem vários outros benefícios associados. A gente tem também as medicações que são injetáveis no controle da diabetes. A principal delas é a insulina.
E aí a gente tem diversas formas. Tem a insulina lenta, que você faz uma aplicação e ela dura por um período mais prolongado ao longo do dia. E você tem também a insulina de ação rápida, que normalmente ela é para fazer correções pontuais ou para auxiliar, dependendo do grau de diabetes que você tenha, nas principais refeições ao longo do teu dia, para evitar que vocês tenham picos de glicose. Mas sim, existem também, e esses são os que vocês estão querendo ouvir, são os agonistas do GLP-1. Quem são eles? Liraglutida e semaglutida, que são aquelas canetinhas que ajudam a perder peso. Originalmente são medicações criadas para o controle do diabetes, mas que foi visto que tem um potencial na perda de peso. De que forma que isso acontece? É controlando a glicose no sangue? Não, não é isso. Ela, além de controlar a glicose no seu sangue, ela atua de duas formas, basicamente de duas formas. Uma delas, via de sistema nervoso central, tentando controlar o seu apetite, e no seu trato gastrointestinal. De que forma? Fazendo com que ele trabalhe de forma mais lenta. Ou seja, você faz uma refeição e ela fica mais tempo ali no seu estômago. Então isso também é um estímulo mecânico através do seu estômago para fazer com que você tenha um maior período de saciedade. Por isso que o sintoma mais comum de quem usa esse tipo de medicação é náusea, é refluxo. Por quê? Porque o estômago fica parado. Agora, o que é mais legal do tratamento do diabetes? O mais legal é o seguinte, se vocês pararem para ver, cada medicação para diabetes, ela tem uma segunda ação. Metformina, os inibidores de GLP-1, eles são, o próprio dapaglifosina, eles são medicações que você usa para controle do diabetes, mas eles ajudam, de certa forma, no controle do peso, eles ajudam no controle da função cardíaca. Então, quer dizer, você consegue, às vezes, ter uma medicação dando um duplo benefício para a pessoa. Por outro lado, você tem as medicações que aumentam a produção de insulina. A insulina, ela é um hormônio no nosso corpo que, além de controlar o metabolismo da glicose, é um hormônio anabólico. Então, por exemplo, para um idoso, digamos assim, que tenha baixo peso, você usar insulina ou alguma dessas medicações pode ajudar até no anabolismo muscular, no ganho de peso. Então, quer dizer, diabetes não é receita de bolo. Você consegue puxar um tratamento de muito mais qualidade para ele, para o indivíduo, quando você pega exatamente as particularidades dele e aí dessa forma você consegue com uma medicação trazer muito mais do que um simples controle do diabetes. Gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir, mandar para quem vocês acham que deva ver esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.